posso restaurar a tua vida. Aleluia, 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 aleluia. Homens fracos, creio em mim, toda dor há de ter fim. Sou de Deus e trago a luz ao mundo. Todo pranto há de secar, a esperança vai brotar. Sinta minha presença em tua vida. Aleluia, 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 aleluia. Sou o Cristo Consolador, mensageiro do amor. Junto a mim encontrarás abrigo. Nas tormentas e na dor, não desistas, lá estou. Trago a esperança, sou amor. Aleluia, 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 aleluia. Todos num só coração, as nações se dando as mãos, somos todos filhos do Senhor. Sai o ódio, entra o amor, vai a guerra, nasce a flor. Então cantaremos aleluia, 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 Boa noite! Estamos aqui hoje para mais uma live na Fraternidade Espírita Mundo Luz. Eu sou Anderson Félix, estava com saudade de fazer live aqui no Mundo Luz. Bom, gente, muito bem. Hoje a nossa proposta é contar histórias de Chico Xavier. A casa tinha um estudo programado para hoje, nós estamos dando essa continuidade, porque em abril iria se comemorar, se não estivesse desencarnado, 110 anos do nascimento de Chico Xavier. Então, esse mês é um mês de comemorar sobre esse grande médium que esteve entre a gente. Então, algumas orientações antes de começar. Você que está aí, coloque uma água para fluidificar. A mediunidade estará trabalhando para fluidificar essa água e no final dessa palestra nós vamos parar 2 minutos
para que seja feito o passe coletivo. Os médios passistas estão de prontidão e onde iremos mandar vibrações para que levem um equilíbrio para o seu lar, para o seu perispírito, para o seu corpo físico, para toda a sua casa e que as coisas fluam com mais naturalidade. Bom, nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer a oração inicial para que nós possamos nos vibrar de forma positiva e começar o nosso estudo. Pai amado, agradecemos mais essa oportunidade de estar estudando o Evangelho e estudando também a postura do grande apóstolo que esteve aqui junto conosco, em Minas Gerais, Chico Xavier. Pedimos ao plano espiritual que nos ilumine, que nos esclareça e que possamos junto vibrar numa energia positiva para alcançarmos uma luz cada vez maior nesse desafio que temos nessa encarnação. Que a paz de Cristo e a orientação dos grandes mentores estejam conosco nessa noite. Assim seja. Bom, meus irmãos, hoje nós vamos contar histórias de Chico Xavier e eu estou trazendo ele também para contar as histórias, porque Chico tinha um humor fantástico. Eu fico vendo Chico Xavier, Jerônimo Mendonça, Divaldo Franco, esses grandes ícones hoje da doutrina espírita que nós temos como referência, eles tinham um humor que era fora do comum. E nós vamos falar sobre Chico. Eu montei um mapa mental para me orientar, porque são tantas histórias, senão eu vou me perder aqui e nós vamos ficar nessa live até meia-noite. Mas nós temos até 9h30 para poder finalizar esse estudo. Mas Chico Xavier nasceu em 2/4/1910. Em abril, agora, dia 2, ele estaria comemorando 110 anos. O seu pai era vendedor, sua mãe, Maria João de Deus, uma santa. E o que acontece com 4 anos, que o Chico estava com 4 anos, ele fica órfão. Ele fica órfão de mãe e o pai tinha 9 filhos e não tinha como tratar dos filhos. E aí saiu distribuindo os filhos para uma madrinha, um tio, um parente aqui, outro ali. E o Chico foi morar com a madrinha dele. Essa madrinha, Cidália Batista, era a segunda esposa. Essa madrinha, ela tinha um rigor muito grande. E Chico, naquela época, já se manifestava como um grande médium. E ele via vultos, espíritos, seres luminosos que ele falava. E escutava um conversando aqui, outro ali. E a madrinha, vara de marmelo. Então Chico teve uma infância muito difícil. E um dia ele vai chorando até umas árvores. E chega lá e ele encontra com quem? Maria de Deus, a sua mãe. Onde ela vai consolá-lo, explicar para ele que ele tivesse paciência. E tinha que ter muita paciência, porque certa vez o seu primo lá, o filho da sua madrinha, machucou e não curava de forma alguma. Ela leva numa benzedeira, naquela época não tinha antibiótico, não tinha muito remédio. Leva numa benzedeira e ela fala, olha, se uma criança lamber esse machucado, vai curar. E aí, ela pergunta, esse menino serve? Serve. E coloca Chico para lamber a ferida do menino, do filho dela. E a gente vê até essa cena no filme, onde a mãe dele fala, meu filho, tenha paciência. Ela orienta ele a ter paciência, porque ela iria ficar grata, ia amenizar um pouco. Porque ele apanhava muito, por qualquer coisa. Ele via um espírito, ele via alguma coisa, e quando ele se manifestava, porque era uma criança pura, que falava, olha, estou vendo, falaram isso, falaram aquilo.
e ela espetava até garfo na barriga dele e chegava a ferir. Mas o pai dele casa de novo com Cidália Batista. E essa segunda esposa só tinha uma condição para casar com ele: se ele reunisse todos os filhos de volta. E quando ele volta para casa, ele até fala para Cidália: minha mãe falou que iria aparecer um anjo na minha vida. E Cidália tratou ele muito bem. Vê as feridas na barriga dele e fala: ninguém nunca mais vai te bater. E trata ele com carinho. Mais os 8 irmãos do Chico. Só que Chico, ela teve mais 6 filhos com o pai. Então Chico tinha 14 irmãos. Olha que família maravilhosa. Eles falam que quanto mais filho, menos obsessor incomoda a casa. E lá deve ter vindo todos, né? Porque 15 irmãos. E aí, sua madrinha acha que ele vai voltar. No filme até mostra isso, né? Que sua madrinha acha que ele vai voltar. Ela era muito severa. O nome dela, Maria Rita de Cássia. Bom, Chico começa a trabalhar cedo e as manifestações, até por orientação, o padre fazia junto com o pai dele, ele carregar tijolo na cabeça nas profissões para ver se parava de ver espírito, que eles achavam que aquilo era uma manifestação do diabo, porque era falta de esclarecimento. Agora, naquela época, nós estamos falando em 1920, 1925, a compreensão naquela época sobre mediunidade era quase nenhuma. Então a maioria era internado como louco. A maioria sofria muito. Mas a gente vê um espírito preparado, porque a missão de Francisco Cândido Xavier era uma missão muito grande, uma missão importante para a transição que nós estamos vivendo hoje. É uma doutrina esclarecedora que Kardec nos trouxe e Chico Xavier disseminou no mundo todo. Porque Estados Unidos, Espanha, França, Portugal, todos em 1971 já conheciam o trabalho do Chico, onde ele vai fazer o programa do Pinga Fogo. Bom, Chico Xavier, o que acontece? Deixa eu pegar meu mapa mental aqui, porque senão quando ele, certa vez estava lá, a sua irmã teve um processo obsessivo. E o casal Perácio, o pai leva e Chico vai junto para poder, porque eles eram espíritas. Aí é o primeiro contato de Chico com o espiritismo. E quando chega lá, a médium que estava lá presente, a dona Carmen Perácio, pergunta a Chico se ele já tinha psicografado. E Chico já tinha psicografado a redação que ele ganha em 1922, a melhor redação, ganhou um prêmio, mas ele avisou para a professora: tem um homem aqui que está ditando a redação. Ela: se ele está ditando, escreve, achando que era brincadeira. E todo mundo começa a debochar dele porque ele ganha esse prêmio. E aí fala assim: não, mas por quê? Por que ele ganhou? Ele mexe com o negócio de espiritismo. Aí a professora para de falar isso, a gente vê essa cena no filme. Aí ele fala o seguinte: não, professor, mas é verdade. Aí então escreve alguma coisa aí para nós. Aí eles falam areia, dita areia. Uma menina lá, porque pediu para falar um texto sobre areia. E ele escreve: nunca se escarneça nunca se escarneça do Criador. Até um pequenino grão de areia é como um sol, refletindo a grandeza do amor de Deus. Olha que bonito. Nunca se escarneça do Criador. Até um pequenino grão de areia é como um sol refletindo a grandeza do amor de Deus. Só isso aí a professora ficou, né, boca aberta. Então ele tinha sim psicografado esses textos e mais algumas coisinhas, mas a dona Carmen põe um lápis e um papel na mão dele, e a mão dele já começa a escrever,
e ela vê uma chuva de livros caindo sobre ele. Ou seja, já sinalizando que aquela mediunidade era de psicografia. Chico Xavier tinha várias mediunidades, mas aqui ele veio e cumpriu de forma esplendorosa foi a mediunidade de psicografia. E aí Chico vai crescendo e abre, junto com seu irmão, o José Xavier, a casa espírita de Pedro Leopoldo. A primeira casa espírita de Pedro Leopoldo. E começa a divulgar a doutrina espírita com aquela dificuldade. Dizem que no início não ia quase ninguém. Tinha vezes que ele virava para Emmanuel e falava assim, Emmanuel, eu não tenho ninguém, eu vou embora. Não, e os espíritos que estão aí. Então muitas vezes ele tinha que pregar sozinho. Por isso que muitas vezes alguns oradores reclamam de chegar em alguma casa e não ter quase ninguém no plano físico, mas ali existem vários espíritos que estão ali atrás de auxílio. Isso Chico Xavier, pela sua psicografia, nos retratou no livro Os Mensageiros, quando ele fala de uma casa humilde da senhora, onde o seu marido, já desencarnado, ainda auxiliava, servia como um centro espírita para auxiliar encarnados e desencarnados. Os templos religiosos, além das pessoas encarnadas que existem, também existe do plano espiritual vários espíritos para auxiliar tanto os encarnados quanto os desencarnados. E aí Emmanuel, que era um mentor rigoroso, falou isso para ele. Mas o primeiro contato com Emmanuel foi num riacho em Pedro Leopoldo, onde ele aparece para Chico e pergunta para Chico se ele aceitava trabalhar com a mediunidade, na mediunidade com Jesus. Aí ele fala, se os bons espíritos não me desampararem, eu aceito. Eles não vão desamparar, mas ele pediu três coisas. Três coisas. Trabalhar muito, estudar muito e esforçar muito. Aí ele, será que eu consigo? Será que eu estou preparado? Sim, se você fizer as três coisas que tem que fazer. Tiver as três posturas, que é disciplina, disciplina, disciplina. Então, ele teria que ser disciplinado. E hoje eu fazendo esse estudo, eu achei interessante porque eu escrevi hoje não, foi sábado, eu escrevi no meu quarto para me programar melhor, eu escrevi a palavra disciplina. Nós temos que ter disciplina. E Chico Xavier foi muito disciplinado. Com centro, trabalhando. E aí começavam as histórias, porque ele era um garoto, um rapaz diferente. O seu pai, como de costume, principalmente antigamente, pega Chico Xavier e leva ele numa casa noturna para perder a virgindade. Aí Chico chega lá, e quando ele chega lá, rapidamente, as mulheres fecham as portas e ele faz um culto no estabelecimento. Primeiro culto evangélico num estabelecimento noturno. Chico Xavier fez. Como a áurea dele, como a transcendência do perispírito dele, contaminava o ambiente. A gente vê entrevista de Chico Xavier e é impressionante a doçura da voz. A doçura da voz. Como ele falava tranquilo. Para tudo ele tinha respostas. E escreveu 451 livros, mais de 450 livros. E doou todos os direitos. Todos os direitos ele doou. Porque a obra não pertencia a ele. Dai de graça o que recebeis de graça, Jesus falou.
E ele recebeu de graça a mediunidade. Ele tinha um trabalho digno e ele recebeu de graça. Porque se ele começasse a cobrar, ele sabia que os bons espíritos, os espíritos esclarecidos, não conseguiriam sintonia com ele. E aí tem um caso da cachorrinha que ele tinha, que estava muito doente. A cachorrinha estava muito doente, estava dando um trabalho danado para o Chico. Aí um dos seus colaboradores lá foi ajudar o Chico. Pegou e matou a cachorrinha. E Chico ficou chateado. Ele ficou chateado porque era um ser humano. Chico Xavier ficou chateado. E o que ele fez? Ele pegou. Chico Xavier pegou. E fez uma coisa espetacular. Começou a não ter sintonia. Porque estava com raiva. Olha só. A gente acha que o Chico não ficava chateado, não. Chico fica chateado. Emmanuel chega perto dele. Você sabe que foi fulano, você está com raiva, não está? Tá. Então tá bom. Você vai descobrir o que ele mais deseja e vai dar de presente para ele. Você vai acabar com essa mágoa, porque está atrapalhando a nossa comunicação. Aí o Chico, vou ter que fazer isso também. Vai lá, conversa com ele. Aí conversou com ele, descobriu que ele queria uma máquina de costura. Chico vai lá com a maior dificuldade, compra essa máquina de costura e dá para ele. E quando ele faz isso, o coração dele se aflora de luz. A mágoa vai embora. Por isso, não podemos carregar mágoa no coração. Por isso, não podemos carregar ressentimento. Nós vemos Chico Xavier nessa situação. Era um ser humano como nós. Lutava contra suas deficiências. O bom espírita é aquele que conhece suas imperfeições e luta contra elas. Esse é o bom espírita. Então nós precisamos de enxergar, nos conhecer, ver as necessidades que precisamos melhorar. E Chico Xavier é também um ser humano que lutou com esses problemas, lutou com essas dificuldades. E aí eu vou colocar para vocês um relato do programa Pinga Fogo, que é muito engraçado, o Chico Xavier com medo de morrer. E aí todo mundo acha impressionante. Eu vou colocar para vocês e nós vamos falar um pouco sobre isso. Segue aí, diretor, coloca para nós. Mas sou forçado a formular ainda 2 ou 3 perguntas ao Chico, para depois então fazer o pedido que prometi fazer, que vai ser de grande interesse, não só para você, telespectador, que hoje nos honra com sua audiência, como também para todo o auditório que aqui está. Chico, um telespectador, eu não sei se isso aconteceu, pede que você conte um fato ocorrido num avião em que você viajava, cujos motores entraram em pânico. E você também, como os demais passageiros, o que era perfeitamente natural, entrou em pânico. O que aconteceu dentro desse avião? Esta resposta exige, vamos dizer, uma atitude, talvez, de fazer um pouco de humor, mas é a verdade que eu vou contar. Em 1959, eu me dirigia de Uberaba, para onde eu me transferira recentemente. Eu me dirigi para Belo Horizonte, junto da qual está Pedro Leopoldo, a terra onde nasci na presente reencarnação. E então o avião decolou de Uberaba e fez uma breve parada na cidade de Araxá. Depois o avião decolou de novo e depois de uns 10 minutos o avião começou a se inclinar para um lado, para outro, às vezes fazia-se uma pirueta, e o pessoal começou todo a gritar e a pedir a Deus, pedir socorro, e eu estou ali acompanhando.
Veio o comandante do avião e disse que não nos impressionássemos, que era um fenômeno chamado vento de cauda, e que apenas chegaríamos um pouco mais depressa. Mas algumas pessoas disseram, mais depressa no outro mundo. Eu então comecei também a me impressionar, porque eu não sei qual é o nome técnico da evolução que o aparelho fazia. Uma pessoa entendida em aeronáutica saberá descrever o caso, dizendo os nomes em que um avião roda de cabeça para baixo, e nós íamos e muita gente começou a vomitar e a gritar, a apertar o cinto, aqueles amigos começaram a orar, senhoras começaram a fazer o terço, eu com muito respeito, mas quando vi aquela atmosfera eu comecei a gritar também. Eu falei assim, bem, todo mundo está gritando, eu também vou gritar, porque isso é a hora da morte. Então comecei a gritar, valei-me, meu Deus. Comecei a pedir socorro, a misericórdia de Deus, mas com fé, com escândalo, né? Mas com fé. Então nisso, peço até permissão para dizer que alguém disse assim a um sacerdote católico que estava não muito longe de mim. Alguém disse, o Chico Xavier está ali, ele é médio e é espírita. E esse sacerdote, com muita bondade, disse, não, mas eu sei que o Chico tem pedido orações em muitos documentos, e o Chico está orando conosco no texto. Eu disse, graças a Deus, Padre, eu também estou orando. Mas comecei a gritar, valei-me, meu Deus. Então aí entra o espírito de Emmanuel. Parece que é uma coisa... Entrou no avião? Parece uma coisa de anedota, né? Uma coisa de fantástico, mas é a verdade. Ele entrou no avião com mas vocês viram o espírito entrar? Então passou no meio do pessoal, e o pessoal não via como a maioria dos nossos amigos, naturalmente, não está vendo a presença dele aqui. Então ele disse assim, por que é que você está gritando? Eu escutei o seu pedido, o que que há? Porque aquilo já tinha mais ou menos 20 minutos, né? Eu falei assim, bem, o senhor não acha que estamos em perigo de vida? Eu falei assim, estão, e o que que há com isso? Não tem muita gente em perigo de vida. Vocês não são privilegiados, né? Eu falei assim, tá bem, se estamos em perigo de vida, eu vou gritar. E continuei a gritar e falei, socorro, meu Deus. E o povo todo gritando socorro. Então, ele me disse, você não acha melhor parar com isso? Dar testemunho da sua fé, da sua confiança na imortalidade? Eu disse, mas é a morte, e nós estamos apavorados diante da morte. Ele falou assim, está bem, então você acha que vai morrer? Eu falei, o senhor não acha que estamos em perigo de vida? Eu disse, estão. Eu disse, está bem, eu estou com muito medo, estou apavorado. Como todo mundo, eu estou partilhando, eu também sou uma pessoa humana. Eu estou com medo também desta hora de morrer nesse desastre. Eu disse, está bem, então morra com educação. Cala a boca e morra com educação para não afligir a cabeça dos outros com seus gritos. Morra com fé em Deus. Muito bem. Disse, eu quero só saber como é que a gente pode morrer com educação. Meus amigos. Meus amigos. Que coisa, né? Mas imagina nós no avião. Chico Xavier do lado, e valei-me Deus, aí, desesperado. Aí é o fim, para mim é um fim, porque é um desespero mesmo o avião entrar na turbulência. Mas nós vemos que ali é um ser humano. Sabe, nós não podemos pensar, porque Chico era muito cobrado, mas era um ser humano. Mas que gracinha, vocês viram como é a fala dele, como ele era, assim, irônico, né? Gostava de brincar, contar piada. Dizem que ele gostava muito de contar piada e contar caso. E certa vez estavam lá, falando sobre fé.
E o pessoal falando de fé e tal. E ele vai e conta a história do cara que mandou trazer um leão que ia pôr o braço na boca do leão. E ele tinha fé e o leão não ia fazer nada. E tal, e pegaram o leão, trouxeram o leão. E aí o leão abriu a boca do leão, ele enfia o braço e o leão arranca o braço dele. Não testará o Senhor, seu Deus. Então o Chico estava explicando para o pessoal que estava na roda. A gente tem que ter fé, mas não testar o Senhor, teu Deus. Mas era um ser humano fantástico, fantástico. E teve a história dos repórteres. Essa história é também bacana. Vamos pegar aqui os repórteres. O Davi Nasser e Jean Manzon. Em 1944, eles vão lá no Chico, fingindo ser um repórter internacional, 2 repórteres internacionais, e dão um nome falso e fazem aquela coisa toda e tal, para poder fazer uma reportagem para denegrir o Chico Xavier. Na época, eles não tinham nem olhado o livro que eles ganharam, cada um ganhou um livro. Isso é contado lá no filme, mas na realidade é diferente, porque o Jean Masson liga para o Davi, ele liga, lá era no escritório, dá uma olhada no livro, e Emmanuel tinha colocado o nome deles e assinado Emmanuel. Aí ele, em 1980, na TV Cultura, o que ele faz? O Davi Nasser, ele fala, eu nunca mais quero me envolver com o espiritismo. E falou, e ficou impressionado com o que tinha acontecido. Mas Chico tinha algumas situações em que aconteceu também sobre ele chamando a atenção do seu sobrinho. Opa, nós tivemos um problema aqui. Alô? Alô, tá todo mundo ouvindo aí? Tá todo mundo, tá ok? Manda um 10 aí para mim, gente. Tá tudo ok? Deu um sinal aqui, então vamos continuar. Então o seu sobrinho, como é contado lá, ele vai no jornal e dá uma entrevista denegrindo o Chico Xavier. Aí a família dele fica toda, né, chateada com isso, mostra o jornal e ele escreve uma mensagem que falam que foi a mãe dele. E essa mensagem é a seguinte: no mundo, a fórmula para se encontrar felicidade com esplendor é uma gota de verdade dentro de 1 litro de amor. Isso também é contado quando um palestrante falam que estavam falando mal do Chico. E o Chico não preocupa, ele não vai se defender. Em momento nenhum, Chico Xavier foi se defender. Porque quando ele recebe essa mensagem, no mundo, a fórmula para se encontrar a felicidade com esplendor é uma gota de verdade dentro de 1 litro de amor. Chico Xavier não foi considerado o brasileiro do século, não foi por ser espírita. Ele foi considerado o brasileiro do século, uma personalidade pela sua alegria, pela sua bondade,
por preocupar com o próximo, pelo amor que ele externava. Todos que encontravam com ele sentiam isso. Ele veio com uma missão. E quando perguntaram para ele, o que você mais gosta de fazer? O que te dá mais alegria? Ele responde, ser médium. E a gente vê muitos médios reclamando porque tem mediunidade. Que a mediunidade é uma missão muito difícil. Nós temos que viver o presente. O exemplo que Chico nos dá é viva o melhor do momento. Mas Chico teve muita dificuldade. E ele dá um exemplo. Existe uma história dele que eu quero trazer aqui para vocês. Vou pegar aqui. Existe uma história dele muito interessante. E quem conta essa passagem que viveu com ele, Jerônimo Mendonça. Jerônimo Mendonça, também um divulgador da doutrina espírita, ele dava palestra na cama ortopédica. Ele era cego, exemplo de trabalhador. E ele fala também do Chico. Olha esse relato de Jerônimo Mendonça, falando dos problemas que o Chico tinha. E ele vai até o Chico para falar que ele estava nas últimas, porque o médico falou que ele estava por um fio. Olha esse depoimento. Voltou à cela, adoeceu novamente. Porque quando a situação surge embaraçosa, o guia, o mentor, o amigo da casa diz, você precisa trabalhar, mas é preciso trabalhar, e a pessoa não volta mais. Que a pessoa quer um prato feito, a receita milagrosa, aquele abre-te sésamo. O homem está à espera disto. Mas a doutrina espírita não é uma doutrina de favoritismo. Vamos analisar, meus irmãos. Quem entre nós teria mais mérito? Chico Xavier está doente, 3 infartos, cego de um olho, tem glaucoma no outro, sofreu uma pneumonia, caiu há pouco tempo, fraturou 2 costelas, é reumático, tem labirintite, sofreu 7 cirurgias, já foi tuberculoso. Por que Bezerra de Menezes, Emmanuel e outros beneméritos da espiritualidade nunca rasgou seu corpo, fazendo nele uma cirurgia de milagre? Ele que fala, conversa, dialoga, convive com a mais elevada espiritualidade, está lá se arrastando. Porque a lei não admite privilégios. Nem o Cristo os teve. Jesus não caminhou numa vereda de flores. 3, 4 estações. A manjedoura, o horto, o sinédrio e o Calvário. Jesus não transitou com facilidades. Ele mesmo afirmara, eu não tenho uma pedra onde reclinar a cabeça. Se hoje nós temos uma cama macia, um travesseiro macio, nós possuímos mais do que o Senhor da vida que não os teve. E a morte desonrosa, humilhante, que era dada a criminosos e ladrões, ele passou por tudo isso. Abandonado, traído, injuriado, escarnecido, vilipendiado, ele permaneceu sereno, amando, perdoando e servindo um tanto mais. Então, por nossa vez, não vamos aguardar céu azul, sol brilhante, rede macia, casa branca na colina, brisa fresca e nenhuma contrariedade, porque nós nunca vamos encontrar isto na terra. Vamos caminhar no ultimato das dores, dos açoites, das tempestades, mas temos de caminhar, temos de servir um tanto mais. Lembramos de Chico,
Quando nós dissemos a ele, e naquela noite, a nossa voz era outra, porque o nosso cardiologista havia nos intimidado. Seu coração está por um fio. Para vocês terem ideia, nós usamos às vezes 20 Zordins por dia. Quando chegamos a Uberaba, o Chico nos perguntou: como vai, meu filho? Eu: bem, Chico. Como vai, meu filho? Mais ou menos, Chico. Ele falou: o que foi com você? Chico, médico, eu estou viajando com meu atestado de óbito. Meu coração está por um fio. Ele sorriu e disse assim: ah, benditos fios. Existe fio de nylon, fio de aço. Porque o Emmanuel está nos dizendo que o trabalho no bem engrossa o fio. Por isso que às vezes o cidadão já era para partir, mas está com um fio grosso ainda. Parece teimosos, mas é o bem. É o trabalho no bem que nos sustenta o fio. Então, para despedir, eu disse: Chico, muita paz. Ele falou: corto Z. Muita paz. Quer dizer, mais serviço. Então, que alegria para nós. Estão me ouvindo melhor aí agora? Vamos lá. Eu troquei o microfone. Se tiver ok, vocês vão pôr no 10, que aí eu vou vendo aqui. Vamos ver se com esse aqui eu alterei, pus no do ambiente, pode estar um pouquinho de eco. Mas, gente, o fio engrossa com o trabalho. Olha que mensagem. Mas o Chico, olha só, como a gente tem que transcender a forma para melhorar o interior. Imagina, chega Jerônimo Mendonça. Eu tive a oportunidade de visitar Jerônimo Mendonça e não fui. Eu fiquei na casa em Tuiutaba, do lado da casa dele. E a minha tia falou: quer ir lá no Jerônimo agora? Não, depois nós vamos. E acabou que eu fui embora de Tuiutaba e não conheci Jerônimo Mendonça. Isso é uma coisa que eu lamento muito. Como já passei por Uberlândia e pensei: ah, lá no Chico deve estar muito cheio, então eu não vou. Mas tudo tem a hora certa. Mas ele demonstrando, esses são dois trabalhadores. Você viu tanto de doença que ele relata que o Chico tinha. E o Chico olha para o outro lá encamado, cheio de problemas, cego. Ah, Chico. E o Chico: não, meu irmão, tem filho, explicou para ele. E o que eu mais gostei dessa história é a pá. Paz, não. Tira o Z, pá. Pá para trabalho. Muitas vezes nós reclamamos da oportunidade de trabalho. Muitas vezes reclamamos da oportunidade de trabalho. Porque vamos ao centro espírita, começamos a frequentar, vemos oportunidade e somos chamados ao trabalho. Mas recuamos. Como o Jerônimo falou, o cara vai lá, vai melhorar, está ruim, então o que eu tenho que fazer? Trabalho. Nós temos que aproveitar a nossa estada no plano físico para poder trabalhar. Temos que insistir na nossa melhora íntima. E muitas vezes reclamamos: nossa, eu estou trabalhando muito, principalmente no centro espírita. No centro espírita. Quando temos oportunidade de consolar, temos oportunidade de trabalhar com Cristo, nós não podemos recuar. Porque é um chamado. E muitas vezes essa água viva não vem porque nós chegamos para pegar essa água viva com uma xícarazinha. E podemos levar um caminhão-pipa para encher essa água viva, que é o amor da divindade, que é o amor do Cristo. E aí, por isso que Cristo nos fala: no mundo, na terra, no plano físico, encontraremos aflições. Encontraremos aflições. E ele fala: em mim terá paz. E encontramos paz no Cristo. E essa paz
Outro dia, eu falando para o meu filho, como é bom ajudar as pessoas. Ninguém se sente mal ao ajudar ao próximo. Nós sentimos bem quando estamos ajudando. E Chico era toda bondade. Chico era toda bondade. E todo mundo querendo agradar ele. Tem a história do relógio que passa no filme também, onde uma pessoa doa um relógio para ele. Não, minha irmã, muito obrigado. Não, Chico, ele pega e põe no bolso do paletó. Passa um pouquinho. Uma mulher, mas não tem como olhar a hora para saber qual a hora certa para tomar um remédio. Ele tira o relógio e entrega, pai. Porque ele vivia com dificuldades. E principalmente quando estava lá com os 14 irmãos para ajudar no sustento. 14 irmãos. O pai vendia bilhete de loteria. E o pai começa a achar ruim. O pai começa a achar ruim. Porque o dinheiro todo ele tinha lançado Brasil, Pátria do Evangelho e estava no sucesso. Todo mundo fala que estava no sucesso e ele, pô, bem sim para nós, não vai ter nada, não. Não pode, meu pai. E esse depoimento da loteria, que eu acho muito bacana, eu trouxe nada menos que o próprio Chico para contar para vocês. Mas em 1939, atravessávamos um período de muita dificuldade em nossa família. Muitas lutas, morte de irmão, que nos deixava a viúva com 2 órfãos, 6 crianças menores, 3 não muito menores, mas também ocupando a nossa atenção, e meu pai e eu trabalhando. Meu pai era um homem muito arrojado para passear os tropeços da vida, mas, não tendo muitas letras, ele teve muita dificuldade em prosseguir no emprego que ele ocupava no ano de 1925. Então, desde essa data, sentindo muita dificuldade para sobreviver como trabalhador, ele se entregou à profissão de cambista, vendia bilhetes de loteria e vendeu bilhetes de loteria por mais de 30 anos consecutivos. Mas em 39, meu pai caiu em estado grave, com um reumatismo muito remitente. Esse reumatismo impôs a ele uma certa paralisia durante algum tempo. Nessa ocasião, as 2 pessoas que trabalhavam em casa éramos ele e eu. Mas não conseguíamos muita coisa além dos 200 mil réis antes do cruzeiro. De modo que os médicos aconselharam que ele usasse um tipo de injeções que naquele tempo eram chamadas de injeções de ouro. Eu não sei classificar do ponto de vista de farmacologia o termo exato, mas cada injeção custava naquele tempo 150 mil réis. Ele era obrigado a usar 2 por mês. Então o nosso numerário dava mais ou menos para as 2 injeções e ficamos atrasados com as despesas da família durante quase um ano, porque as injeções restituíram a ele a saúde ainda por muito tempo. Mas no ápice da moléstia saiu a lume a obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de autoria de um dos nossos maiores escritores desencarnados no Brasil. E amigos de Belo Horizonte chegavam em nossa casa comentando o êxito do livro, porque o livro estava sendo muito bem aceito. Meu pai ouvia tudo aquilo com muita curiosidade. Então, um dia, ele estava sem poder manejar as mãos nem as pernas, até que as injeções de ouro o restabeleceram. Então, aquele banho, aquele movimento de arranjo no leito, era feito, esses movimentos eram feitos por nós, ele e eu, a sós. Então, ele me disse: Chico, eu soube que esse livro que saiu de você foi entregue a benefício das almas. E nós também somos almas. E dizem que você também entregou este livro a benefício da pobreza. E eu creio que não existem pobres mais pobres do que nós agora. E você podia agora arranjar um livro para nós ganharmos algum dinheiro, porque nós estamos muito atrasados no armazém. Eu falei assim: papai, o senhor não deve pensar nisto, porque o senhor sabe, nós temos muitos amigos, todos nos ajudam, mas como paga vender o trabalho dos bons espíritos? Isso não é possível, eles não permitem isso, nós estamos na mediunidade com absoluto desinteresse, os livros são deles, não são nossos, e eu peço ao senhor para não pensar nisso, não. E o senhor não fica preocupado com isso, não, porque as suas filhas, minhas irmãs e os filhos, nossos pequenos, vão crescer, isso tudo vai melhorar, nós todos vamos trabalhar, e na hora da dificuldade nós todos devemos, mas depois pagamos
E os nossos amigos de Pedro Leopoldo são sempre boníssimos, eles vão nos ajudar, os nossos credores. Eu disse, mas meu filho, você não pode receber um tostão destes livros. Eu falei assim, como paga, meu pai, não posso receber. Ele então disse, meu filho, então, seus espíritos estão muito atrasados. Isso é gente que já morreu há muitos mil anos. No tempo que nada tinha preço. E meu pai, que não entendia bem de literatura, nem deste mundo, nem do outro, me disse assim, imagina que eles são tão antigos que em vez de eles assinarem Manuel, eles assinam Emanuel. Isso é gente do Egito, é gente que não conheceu rádio, que não conheceu o preço de feijão. Porque eu acho que esses espíritos, se eles são caridosos, deviam ter dó de nós. Então eu fiquei assim um pouco constrangido, porque de fato era meu pai, aquela queixa dele era uma queixa de um doente, que eu não podia transmitir a ninguém, né? Então ele viu que eu fiquei assim muito triste, com os olhos cheios d'água e tal, mas ele era muito bom. Então, falou comigo assim, olha, eu não vou te acariciar, porque minhas mãos não estão funcionando. Mas não fica triste com o que eu falei, não. Segue pra frente com seus livros, com seus espíritos. Porque eu vendo bilhete de loterias. E, naturalmente, que breve eu vou partir para outro mundo. E eu, a hora que morrer, meu filho, vou parar a roda para você. Quando for no mês de junho, no mês de dezembro, você compra o bilhete da Loteria Federal, que eu vou parar a roda ou as bolas para você ganhar. Então, até hoje eu compro, né? Eu creio, meu pai, quem sabe é lícito. A Loteria Federal é autorizada pelo nosso governo. Meus irmãos, é lícito ganhar na loteria, né? Ele ficou jogando. Mas olha que coisa bacana, né? A gente vê o Chico falando. É uma coisa assim que eu vi aqui a Raquel falando que o sonho era ter estado com ele. E o meu também. Hoje eu sinto muito não ter conseguido. Mas e Chico, certa vez, existe uma história dele em que ele fala com Emmanuel, tá tudo difícil, né? Como é que eu faço? Vê com Maria Santíssima, se ela manda uma mensagem para mim, se você estiver com ela, para ela mandar uma mensagem para mim, porque muitas aflições, tá difícil a vida. E Emmanuel vai e volta e vira para ele, olha, aí, ela mandou um recado? Mandou falar para você que tudo passa. É mesmo, tudo passa. Ele pegou aquela frase que Emmanuel falou e escreveu. Dizem que ele colocou na parede do quarto dele. Então, todo dia, quando ele acordava, tudo passa. Olha que coisa importante. Tudo passa. Nós temos que ter confiança, porque tudo passa. O momento que nós estamos vivendo hoje vai passar. Tudo passa. E aí, volta Emmanuel e Chico fala para Emmanuel, Emmanuel, olha, agora eu estou bem melhor, estou bem feliz. Emmanuel falou para ele, tudo passa. Essa vida é transitória, gente. Tudo vai passar. Nós estamos aqui vivendo uma ilusão material, porque tudo vai passar. A verdadeira vida está lá em cima. Chico não teve facilidade na Terra, porque a facilidade leva a gente a ficar acomodado. Nós ficamos muitas vezes acomodados, porque nós começamos a ter facilidades e vamos atrás do ter e esquecemos o ser. Chico não pediu facilidade. Ele pediu habilidades. Ele não pediu, ele construiu habilidades espirituais, internas, para superar todas essas dificuldades que ele passou. Todas essas dificuldades. Tem um poema de Chico que é Tudo Passa. E tem muito a ver com o momento que nós estamos vivendo hoje, nessa questão planetária de transição para um mundo de regeneração, onde o orbe, onde a divindade pede a nossa transformação. Outro dia eu falando com um amigo, ele falou comigo, nós vamos ter que nos reinventar a partir dessa situação atual. Eu falei com ele, não.
Reinventar? Não. Nós precisamos transformar. Como o largato entra no casulo e de lá sai voando uma borboleta. Transformação. Precisamos de buscar uma transformação interior. É isso que o momento nos pede. E eu vou passar para vocês um poema do Francisco Cândido Xavier. Tudo passa. Todas as coisas na terra passam. Os dias de dificuldade passarão. Passarão também os dias de amargura, solidão. As dores e as lágrimas passarão. As frustrações que um dia nos fez chorar passarão. A saudade do ser querido que está longe passará. Dias de tristeza, dias de felicidade. São lições necessárias que na terra passam, deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Se hoje, para nós, é um desses dias repletos de amargura, paremos um instante e elevemos o pensamento ao alto e busquemos a voz suave da manhã amorosa a nos dizer carinhosamente: isso também passará. E guardemos a certeza pelas próprias dificuldades que não há mal que dure para sempre. O planeta Terra é semelhante a uma enorme embarcação. Às vezes parece que vai sossobrar diante das turbulências, de gigantescas ondas. Mas isto também passará, porque Jesus está no leme desta nave. Segue com o olhar sereno de quem guarda a certeza de que a agitação faz parte do roteiro evolutivo da humanidade, que um dia também passará. Ele sabe, a terra chegará a porto seguro, porque essa é a sua destinação. Assim, façamos a nossa parte, o melhor que pudermos, sem esmorecimento, e confiemos em Deus, aproveitando cada segundo, cada minuto que por certo também passará. Tudo passa, exceto Deus. Deus é o suficiente. Tá vendo, meus irmãos? Tudo passa. Olha que poema lindo do Chico Xavier. Da lição que ele teve com a irmã. Tudo passa. E ele viu nessa grande transição da sua vida, onde ele desencarna em 30 de junho de 2002. E ele queria desencarnar o dia que os brasileiros estivessem felizes. E o Brasil foi campeão mundial. Todo mundo feliz. O que amenizou um pouco a perda desse grande espírito que esteve entre nós, divulgando a doutrina espírita. Maior caridade que a gente pode fazer pela doutrina espírita é a divulgação. Assim nos diz Emmanuel, o mentor de Francisco Cândido Xavier. E muitas vezes nós nos prendemos, não queremos fazer essa divulgação. Mas Chico, o tempo todo, na conversação, demonstrava humildade, modéstia, alegria. E trabalhava o tempo todo. Ele começava a psicografar, ele ia para o centro às 2 horas, depois das 7, ia trabalhando lá com o pessoal, ficava psicografando até 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. E certa vez ele muito doente, ele estava mal fisicamente, ele psicografou várias cartas, todo mundo feliz, recebendo as mensagens, e quando deu 3 horas da manhã, uma mãe levantou: essa carta não é do meu filho.
Aí Chico, deixa eu ver. Aí pediu para que ela ficasse, fecharam o centro, pediu para todo mundo fazer uma oração. E ele foi psicografando, pondo nome, detalhes, e entregou: minha irmã, me desculpa, porque hoje eu não estou muito bem. Foi uma falha minha. O seu filho ainda estava aqui, os espíritos permitiram que ele colocasse mais detalhes, mas é porque hoje eu não estou bem. Me perdoe. E entregou a carta para ela. E no outro dia ele estava lá, porque era a mensagem que ele manda para Jerônimo. Não é paz. É paz sem Z. Pá. Muito trabalho. E nós, muitas vezes, começamos a correr do trabalho por causa do nosso ego. Porque eu tenho que satisfazer o meu eu. Eu tenho que satisfazer o meu ter. E eu não dou. E muitas vezes nós temos que nos esforçar em nos doar para ajudar, para consolar o próximo. Porque dessa forma nós estaremos sendo que nem Francisco falava. Não, eu sou Francisco, tirando Fran fica o Cisco, mas ele era um cisco divino. E nós temos que tentar chegar a ser esse cisco divino também. Meus irmãos, espero que vocês tenham gostado do formato dessa live. Nós agora vamos parar 2 minutos para uma meditação, uma interiorização, onde será feito o passe em cada lar, com cada um de vocês, através da espiritualidade amiga e pelos médiuns passistas que estão nos escutando. Bom, meus irmãos, mais uma live. Agradecer a oportunidade, o carinho de todos que estiveram aqui com a gente. Que vocês possam estar recebendo a energia do plano superior na casa de vocês. Vamos fazer a nossa oração para finalizar. Pai amado, obrigado por mais uma oportunidade de trabalho. Que possamos aprender com as lições do grande irmão nosso Chico, que esteve no plano físico, nos dando exemplo de trabalho e superação. Pedimos para que nos dê habilidade para superar esses momentos em que encontramos, esses grandes desafios, que possamos desenvolver a humildade, que possamos desenvolver a compreensão, que tenhamos gratidão, perdão e amor por tudo que nos acontece. Porque através dessa passagem no plano físico que conseguiremos alcançar maiores degraus no plano espiritual.
Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós. Amém. Meus irmãos, fiquem com Deus. Vou deixar uma música finalizando aí para vocês. E domingo tem mais live para vocês. Ok? Aleluia, aleluia, aleluia. Homens fracos, creio em mim, toda dor há de ter fim. Sou de Deus e trago a luz ao mundo. Todo pranto há de secar, a esperança vai brotar. Sinta-me a presença em tua vida. Aleluia, 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 aleluia. Sou o Cristo Consolador, mensageiro do amor. Junto a mim encontrarás abrigo. Nas tormentas e na dor, não desistas, lá estou. Trago a esperança, sou amor. Aleluia, 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 aleluia. Todos num só coração, as nações se dando as mãos, somos todos filhos do Senhor. Sai o ódio